Estamos iniciando o 6º vídeo da série Reflexões sobre a Crise. Hoje o assunto é contratos escolares. Nós vamos falar um pouquinho sobre cancelamento, suspensão e inadimplência nos contratos escolares. Sou Maurício Berbel, da Alabama Consultoria. Estou com os meus sócios Bayar Carvalho e Alfredo Marano. O que nós conversamos na sexta-feira passada, dia 24 de abril de 2020? Nós iniciamos tratando um pouquinho dos tipos de contrato que a escola estabelece, né, com os seus públicos. Então, a escola tem aqui representado contratos de trabalho, contratos entre a empresa e seus empregados. Temos os contratos de fornecimento de serviços educacionais, fornecedor e clientes, e diversos outros contratos, com fornecedores, contratos de locação. O próprio contrato social estabelece uma relação também entre partes. E esses contratos, em geral, têm a sua regulamentação no Código Civil, mas há duas exceções. No contrato de trabalho, existe uma presunção de que a empresa seja um polo muito mais forte do que o empregado. E aí existe toda uma legislação específica para dar um suporte para quem está em desvantagem, que é o empregado, é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E também no contrato da prestação de serviço educacional acontece algo parecido. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, porque pressupõe-se que as empresas têm um poder maior do que os seus clientes. Nós sabemos, como mantenedores, donos de escola, que nem sempre isso é verdade. Mas isso estabelece condições diferentes num período como esse, de prestação de serviço, de uma maneira diferente do que foi contratada no início do ano. Então, vamos seguir um pouquinho adiante para entender como que a nossa escola, com todos esses públicos, ela pode orquestrar as suas decisões, criar as suas estratégias de maneira a contemplar interesses de todos. A nossa escola não está sozinha no mercado, ela tem outros concorrentes. E aí uma das pressões recentes sobre descontos vai impactar a nossa escola de acordo com o nosso movimento e o dos nossos concorrentes. Para entender um pouco melhor sobre isso, entender um pouco mais da construção da estratégia, o Bayar vai contar para vocês sobre o dilema do prisioneiro e depois sobre o dilema dos descontos. Olá, sejam bem-vindos à nossa sexta live. Então, como o Maurício falou, eu vou explicar para vocês um teorema clássico de teoria dos jogos, que é o dilema do prisioneiro, muito utilizado no estudo de mercados concorrenciais. Esse dilema, né, essa teoria, ela envolve dois prisioneiros, mas aqui eu vou amenizar um pouquinho e vou fazer uma adaptação. Imagina um tempo na escola e eu, Maurício, colegas de escola, em época de festa junina, de repente explode uma bomba no banheiro, uma bombinha caseira de festa junina. Dado o nosso histórico assim de muitos acontecimentos na escola, a diretora e a coordenadora logo suspeitam da gente, até porque as câmeras, não tem câmera no banheiro, mas a câmera pega a nossa passagem no corredor, coincidentemente bem na hora que a gente estava, e aí nos levam para a sala da coordenação e na sala da direção, e nós dois estamos em salas diferentes, incomunicáveis, e nos é colocado o regulamento da escola. Ou seja, se nós dois admitirmos que nós realmente colocamos essa bombinha lá no banheiro, se nós dois confessarmos, o que nós vamos receber? São 7 dias de suspensão para os dois. Se nós dois, falando em momentos, em espaços diferentes, sem se comunicar e com pessoas diferentes, se nenhum dos dois admitir que realmente colocou essa bombinha do banheiro, a gente vai ser suspenso por um dia. Então, nenhum admitiu, não tem provas para nos punir de uma maneira mais rigorosa, então nós dois seremos suspensos. Agora, se por acaso um de nós admitir, não, realmente, olha, foi uma brincadeira, a gente foi mal, a gente realmente fez, e o outro falar que não, o outro negar, para aquele que se arrependeu e confessou que realmente nós dois fizemos isso, será uma advertência. Em compensação, para o outro vai ser expulso da escola. Com isso,
a gente monta a seguinte matriz, e aí imagine a minha situação, eu sentado lá na sala da direção, eu fico pensando o seguinte: se o Maurício, por acaso, admitir, qual que é a minha melhor estratégia? O que que eu devo fazer? Então vamos seguir essa coluna aqui, ó. Se o Maurício confessar, se eu confessar também, 7 dias de suspensão para mim. Se o Maurício confessar e eu ficar quieto, eu vou ser expulso. Ou seja, caso o Maurício confesse, a melhor coisa que eu tenho a fazer é confessar também. Agora, e se o Maurício não falar nada, ele silenciar? Vamos ver quais são as consequências para mim. Se o Maurício silenciar e eu confessar, eu vou receber só uma advertência. Se o Maurício silenciar e eu silenciar também, eu vou receber um dia de suspensão. Então, comparando esses dois, no caso do Maurício silenciar, a melhor alternativa para mim também é confessar. Ou seja, pensando logicamente, independente do que o Maurício for fazer, confessar ou silenciar, a melhor atitude para mim é confessar. Ou seja, eu tenho algo que se chama a estratégia dominante nesse dilema do prisioneiro e algo que chama em economia, no teoria de jogos, equilíbrio de Nash. Até tem um filme muito bom, Uma Mente Brilhante. Recomendo assistir sobre a vida dele, né? Então, a minha estratégia dominante é confessar. E, da mesma maneira, o Maurício, com o mesmo raciocínio, comparando, ele também, a melhor estratégia para ele é confessar. Com isso, a gente tem um equilíbrio nesse jogo em que os incentivos propostos nos levam a tomar 7 dias de suspensão cada um. Reparem que o melhor equilíbrio para nós dois não seria os 7 dias de suspensão, mas seria nós dois silenciarmos, que aí seria apenas um dia de suspensão. Mas pensar estrategicamente, pensar o que o outro seria levado a fazer, a gente acaba nesse equilíbrio de confessar e tomar 7 dias de suspensão. O que isso tem a ver com a situação que a gente vive no momento? Como eu falei, isso é muito utilizado em teoria de jogos e no estudo do mercado. Esse momento é um problema de teoria dos jogos porque a gente, como escola, vive um dilema. Não vou colocar o dilema do prisioneiro, vou colocar como dilema do desconto. Nesse momento, a escola dá desconto ou mantém seus preços? O que será que as outras escolas vão fazer ou estão fazendo? Se os outros também derem descontos e eu der também, eu vou perder receita, mas pelo menos eu não perco aluno. Agora, se os outros derem descontos e eu mantenho o meu preço, eu vou perder alunos e, consequentemente, receita também. Talvez o impacto seja maior. A outra situação, se as escolas mantiverem seus preços e eu der desconto, bom, eu vou perder um pouco de receita, mas talvez ganhe alunos novos dessas escolas e minha situação talvez se mantenha ou até melhore um pouco. E se eu mantiver os preços e as escolas também, eu vou fidelizar meus alunos, não vou perder ninguém e vou preservar as receitas. Colocando naquela mesma matriz que eu mostrei para vocês, é isso aqui, ó. É o mesmo dilema entre dar desconto ou manter o preço e entre as escolas e as outras, os concorrentes. Ou seja, pensando logicamente, todas as escolas vão ser levadas a dar desconto ou de maneira horizontal, ou seja, desconto igual para todo mundo, que nós já mostramos na live anterior. Se quiser, pode ir no nosso canal do YouTube, da Alabama Consultoria, para ver que esse desconto horizontal para todo mundo, ele é prejudicial, como regra geral. O ideal é dar descontos individualizados para quem precisa, né? Mas todo mundo vai dar desconto de alguma maneira, e aí todo mundo vai perder receita e talvez não haja muitas perdas de alunos. Agora, o ideal mesmo seria se pudesse haver uma liderança, que é uma forma de quebrar esse dilema de prisioneiro, ou outro tipo de penalidade, ou uma cooperação para que se mantivesse o preço em todas as escolas e aí todo mundo fideliza seus alunos e
preserva as receitas. Mas nesse momento, o equilíbrio é esse equilíbrio de estratégia dominante, onde todo mundo vai dar receita, vai dar desconto, desculpa. Então, o ideal é dar desconto com consciência e com inteligência. Como é que se faz isso? Primeiramente é calcular qual vai ser o impacto dessa concessão de descontos no seu fluxo de caixa. Ou seja, destinar uma verba, um investimento para isso. Por que está a palavra investimento aí? Porque conceder descontos no momento agora para quem precisa é evitar uma perda futura de receita que no planejamento seria maior, ou seja, muitos cancelamentos, muitas evasões e tudo mais. Tá? Então, definir qual vai ser esse montante destinado a descontos e criar critérios para essa concessão, nos serviços não prestados, nos serviços parcialmente prestados ou nos serviços completamente prestados, mas talvez em tempos diferentes, que é o que o Maurício vai fazer a seguir. Então, eu vou passar a palavra para ele, ele vai dar uma repassada, aí, um resumo jurídico, não é a nossa praia, não é a nossa área, mas são conceitos importantes que nos ajudam até mesmo a construir comunicados, e depois entrar diretamente nesse tipo de assunto, porque são estratégias diferentes para cada tipo de serviço. Então, Maurício, pode assumir aí. Então, é importante nessa fase em que os mantenedores começam a receber uma pressão dos pais por descontos, por devoluções, ou para fazer cancelamento. E muitas vezes o mantenedor ele não tem um preparo jurídico, não é um advogado, nós também não somos, mas existem alguns termos, existem alguns conceitos que são importantes da gente se apropriar. Primeiro, para a gente não se ver como um vilão nessa história. Não é que a escola não está entregando os seus serviços por uma opção dela, vendeu alguma coisa e não entregou. Né? Não existe uma consideração desse tipo. Mas, às vezes, a pressão vem nesses termos e é importante o dono estar preparado para responder. Né? Então, no Código Civil, no artigo 393, eu não vou ler artigos aqui, mas um conceito importante é o caso fortuito e força maior. Todos nós estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo uma situação muito diferente. E isso tem um impacto muito grande na capacidade de qualquer empresa manter e entregar os seus serviços, os seus produtos, da forma como havia sido combinado. Um outro conceito importante da gente ter uma compreensão é o conceito de probidade e boa-fé. Os contratantes devem agir sempre mantendo o princípio de boa-fé. É aqui que a gente pode encontrar, às vezes, uma saída contra o oportunismo. Eventualmente, pais se agrupam ou querem formar uma pressão e, em cima dessa situação, levar uma vantagem desproporcional. Em cima desses princípios, você tem como se defender. É claro que você deve ter uma assessoria jurídica para te apoiar nisso, mas o fato de dominar esses conceitos já, de certa forma, limita a ação de alguém mal intencionado. Outro conceito que é importante é o da onerosidade excessiva. Está lá no artigo 480 do Código Civil, que os contratos eles podem ser redesenhados quando a situação demonstra clareza de que ficou muito mais caro para uma das partes entregar ou pagar pelo serviço, pelo produto que foi contratado. Alguma circunstância modificou imprevisível, alterou a força e, nesse sentido, precisa ser repactuado. Existe espaço isso tanto de um lado quanto do outro, tanto para quem fornece um serviço quanto para quem é cliente. Um outro conceito importante, vamos adiante, Baiano, é o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. É o artigo que fala, mostrando claramente que pressupõe-se uma desvantagem do cliente em relação ao fornecedor, que no caso da prestação de serviço, nós somos os responsáveis, independente de ter culpa ou não, pelo prejuízo causado nessa prestação. Aí, quais são os excludentes dessa responsabilidade? Lá no parágrafo 3 desse mesmo artigo, ele diz que o fornecedor de serviço só não será responsabilizado se ele provar que prestou o serviço sem nenhum defeito. E aí, para quem tem ensino médio, Fundamental 2, por exemplo, é demonstrar que os 200 dias letivos serão atendidos, ou as 800 horas, que o ensino à distância tem proporcionado, sim, uma solução a contento. Quer dizer, você tem que mostrar que não há defeito na prestação de serviço. E a segunda hipótese é que a culpa seja do consumidor ou de um terceiro, essa não se aplicaria. No entanto, pode seguir, Baiano, há também na jurisprudência, quer dizer, há um entendimento entre juristas e decisões judiciais já, de que esses motivos de força maior, aquilo que a gente colocou lá no começo,
servem sim como um excludente de responsabilidade para o fornecedor de serviços não fazer a entrega perfeita. Tá? Isso ainda uma controvérsia, uma polêmica entre os juristas, mas do lado da escola dá para se considerar que existe uma maioria já de juristas entendendo que o motivo de força maior exclui a responsabilidade do fornecedor. De certa forma, está dando mais liberdade para que a gente negocie e encontre uma solução negociada entre as partes. Vamos adiante um pouquinho. O PROCON de São Paulo soltou 2 vídeos, tá? Lá na página do PROCON, no YouTube, vale a pena vocês verem também. Um sobre escolas e faculdades, em que dá mais clareza para nós em relação aos serviços educacionais contratados pela anuidade. Ali eles são muito claros de que, né, para o pai, reposição de aula, outras datas, que o contrato é anual, que não há que se falar em descontos. Eles usam essa expressão, porque é muito bom para o mantenedor ter isso em mãos, ver e rever esse vídeo e, eventualmente, apresentar na sua defesa. Para academias e clubes, eles têm um outro vídeo, que parece mais apropriado para quem tem atividade extracurricular. Quer dizer, nesse aí, não há muito como você fazer a reposição, uma alimentação, outra coisa assim. E aí o que você pode fazer é tentar repor isso em serviços ou em ofertas futuras, mas sempre dependendo da anuência do seu cliente. Nessa nossa live, nós tivemos um suporte de alguns advogados que estavam na plateia e que deram um pouco de contribuição para esses casos mais técnicos. Então, está aqui a Lucimar Arique, a Simone Martinho, Eduardo Alves, com os seus contatos. Eventualmente, pode ser interessante para quem está nos assistindo procurá-los. E vamos adiante, agora sim, para falar da estratégia que você pode adotar na negociação. E aí, o primeiro passo, você deve separar a situação dos cursos regulares, especialmente fundamental e ensino médio, porque nesse você tem um contrato anual, é uma maneira diferente de negociar em relação às séries iniciais, às idades menores, berçário, maternal, até 4 anos. Esses cursos são vistos quase como cursos livres, quer dizer, o potencial de cancelamento, de suspensão é bem maior. E a última situação de cursos livres, pré-vestibular e extracurriculares, esses você tem um peso ainda menor nas suas receitas e uma condição bem mais difícil de conter um eventual cancelamento. Então, qual é a nossa estratégia básica de negociação para cada um desses casos? Vamos usar um semáforo aqui para servir de alerta para nós nas negociações. Cursos livres, farol verde. Deixa o cliente embora se ele quiser. Vamos tentar. Primeiro, isenção, suspensão de atividades. É assim mesmo. Eu não vou entregar, eu não tenho como querer ficar com o dinheiro do meu cliente. Demonstre um senso de justiça nessa hora. Pode fazer alguma oferta do tipo, eu já cobrei aqui em abril, em maio, eu posso devolver isso em agosto, setembro, coisas desse tipo. Mudar um pouquinho a época. Posso tentar criar um pacote de compensação. Seu filho fazia futebol e eu não estou entregando futebol, no segundo semestre ele faz futebol e judô, e aí a gente fica por isso mesmo. Também é possível. Dentro de uma noção de razoabilidade da sua oferta, solicita a opção para esse pai, ele aceitando, ótimo, segue o jogo. Mas não tente segurar uma receita por um serviço que você não vai prestar, porque isso atrapalha demais. E esses valores são mais baixos em comparação com o que vem pela frente. Segunda estratégia básica, a dos berçários e educação infantil. Farol amarelo para essas. Berçário, creche, educação infantil, também o pai tem mais liberdade para suspender e cancelar o contrato. Porém, existe um vínculo afetivo muito maior entre a família e os educadores dessa turminha, né? A berçarista, a professora do infantil, a cuidadora da criança, o porteiro e assim por diante. Há um vínculo maior entre as famílias e esses profissionais da escola. Então, a escola pode atuar de uma maneira um pouco mais firme nessa negociação, entendendo que ela não tem um amparo legal para segurar o dinheiro da família, mas ela tem alguma coisa mais moral para dizer, escuta, é uma criança, tem a professora, queremos manter toda a nossa equipe, temos nossos custos. Que tal se a gente repuser essas horas lá adiante, em janeiro do ano que vem, em dezembro, nas emendas de feriados, nos sábados, no contraturno? Tenta fazer uma ideia, tipo um banco de horas mesmo. Aquilo que eu não entreguei nesse momento, eu vou entregar lá adiante e assim a gente repõe uma coisa em relação à outra.
ou trocar por outros serviços que a escola pode oferecer, que evite que a escola tenha um desembolso ou uma perda de receita. Para muitas famílias, isso pode ser viável e é uma maneira de você amenizar o impacto no caixa. Solicita também a autorização dessa conversão, desse crédito da família em relação à escola. Agradece o apoio final desse comunicado aí. Essa é a estratégia básica. Nos cursos regulares, aí é farol vermelho, ou seja, aqui a escola tem que se manter um pouco mais firme e ela tem mais espaço para fazer isso. Então, primeira questão, nós temos um contrato anual. Não se fala de mensalidade, porque não é um contrato mensal. Você me paga um mês, eu dou aula um mês. Você me paga um mês, eu dou aula um mês. Não, nós temos um contrato anual. Assim como o seu filho, quando ele vai mal, se ele for mal, no primeiro trimestre, não perdeu o ano, nós vamos recuperar esse menino no segundo, no terceiro trimestre, até o quarto bimestre, as escolas bimestrais, não faz sentido ser precipitado na avaliação pedagógica. Ou assim que a família não está conseguindo pagar, falhou na parcela lá de fevereiro, de março, também ninguém vai encerrar o contrato porque não recebeu 2 meses. Haverá um reparcelamento, haverá um acordo, porque é um contrato anual. Agora, se sempre foi assim, do lado dos alunos, do lado dos pais, por que agora, no meio de uma pandemia, a escola, por não entregar plenamente 1 ou 2 meses de atividade, ela deveria ser penalizada com cancelamento? Há um exagero aí. Então, a escola vai manter as atividades, vai repor todas as atividades dentro do calendário, que vai ser redesenhado, reescrito, claro, mas não há que se falar em cancelamento e nem mesmo em desconto. Agora, eu posso reparcelar. A família também foi impactada pela crise e eu não posso ser intransigente. Então, eu posso perceber que eu vou diminuir um pouco aqui em abril e maio e vão compensar em parcelas futuras. Há um espaço para uma conversa. E há famílias muito mais impactadas que, eventualmente, assim também não vai resolver. E aí a nossa sugestão é que você crie um programa emergencial na concessão de descontos. Trabalhe caso a caso, avalie por critérios objetivos e tente fazer com que essas famílias se mantenham na escola. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, vou compartilhar a minha tela aqui um pouquinho, para mostrar isso aqui. Só um segundinho. Estão vendo aí, Alfredo e Baiar? Sim? Ok. Sim. Ô, Então, Maurício, oi, Baiar. enquanto você compartilha e inicia mostrar essa ferramenta, é importante dizer o seguinte: no final dessa apresentação, nós vamos colocar um link que a escola que se interessar por essa ferramenta que nós desenvolvemos especialmente para esse momento de crise, ela pode utilizar dessa ferramenta, dessa plataforma gratuitamente. Ela vai preencher um cadastro e vai solicitar, olha, gostaria de usar a plataforma de descontos emergenciais da Alabama. Você preenche lá, deixa o seu contato e a gente envia para você o acesso a essa plataforma. Então, você prestar atenção, gostar, quiser usar, acho que vai ser interessante para você discernir para quem você vai conceder os seus descontos e em que percentual. Ao final, nós vamos mostrar o link e você pode utilizá-lo. Pode ir, Maurício. Tudo bem. Então, como que funciona esse questionário? Ele realmente é muito simples, ele vai ser preenchido por alguém da escola, que vai colher essas informações com os pais. Então, basicamente, você vai dizer para qual o perfil da família, quais são os cursos em que ela está matriculada. Então, vou colocar aqui como exemplo, ela tem creche e um filho no fundamental. Próxima questão. E aqui nós temos uma árvore de decisão, usando inteligência artificial aqui para ranquear a necessidade das famílias, né? Então, esse programa de desconto entende que a crise afetou a capacidade de pagar a mensalidade e pergunta sobre a redução da renda familiar. Gerou incapacidade? Nenhuma, razoável, importante ou uma redução extraordinária? Vou colocar aqui importante, por exemplo. Segunda pergunta. Qual é o histórico familiar na questão financeira? Essa é uma família com um histórico mais crítico, já fez acordo e não cumpriu, ela atrasa de vez em quando, tem um bom histórico, mas é recente, então é uma família excelente, que sempre pagou em dia há muito tempo. Vamos colocar aqui também a terceira opção, aqui é um histórico bom, paga em dia, e isso aqui é um relacionamento recente. A família em si, é uma família que participa da escola, vai em reuniões, é parceira da escola, ou é uma família mala, né? Uma família está no portão, critica a escola, etc. E tal. Vamos considerar aqui que é uma família mediana, uma família comum.
nem grande parceira e nem alguém que prejudique na relação. E no final, você pode pedir que a família escreva uma justificativa, que ela escreva um pouco sobre a sua circunstância, e essa justificativa apresentada pela família ao solicitar o desconto emergencial, ela é superficial, genérica, do tipo, está ruim para todo mundo e para mim também, quero meu desconto, ou ela descreve uma situação mais grave que as demais famílias, ou uma muito grave, quer dizer, que tipo de profissional que é, qual é a atividade dele, como ele foi impactado, alguém da família tem uma situação maior. Então, você pode ranquear em cada uma dessas 4 alternativas aqui. Vamos supor que seja uma família aqui, uma situação comum, no ano de crise. Muito bem. E aqui há um ranking que vai de 0 a 5. 0 é mínima necessidade, 5 é a máxima necessidade. E quem vai definir o que vai ser feito em cada nível desse ranking é você com a sua escola. Então, quem não tem necessidade nenhuma, o que você vai fazer? Não vou dar desconto nenhum, nem vou reparcelar. Não, vou pelo menos sugerir que dá um reparcelamento, vou dar 3% de desconto para não falar que eu não dei nada. Sei lá, você vai escolher. Quem tem máxima necessidade, até onde você pode chegar num desconto, num reparcelamento, numa oferta para eles. Então, o que a ferramenta permite é, mantendo 4 questões simples, você pode, respondendo essas questões, colocar essas famílias dentro de certos níveis de necessidade e ser mais justo na concessão de um desconto emergencial. Essa informação foi útil para a sua escola? Você responde sim ou não e assim termina esse questionário. É algo bastante simples, bastante prático, que a pessoa do financeiro pode fazer usando essas informações que os pais entregam. E assim eu devolvo aqui para a nossa... Saio do compartilhamento de tela para que a gente possa voltar lá nos PowerPoints que o Baiar estava apresentando. E caminhamos aqui para uma segunda fase da nossa live, em que vêm as perguntas. E aí, dessa vez, nós tivemos muitas respondidas pelos advogados, e a gente meio que pontuou durante a apresentação a vocês, mas eu acho que tem algumas questões a mais que vale a pena a gente relembrar antes de encerrar esse vídeo, né, Baiar e Alfredo? Maurício, uma questão que dominou muito a live foi o seguinte: ok, eu vou tentar dar descontos para os pais que precisarem e tal, mas tem aqueles que vão querer ser espertos e cancelar o contrato agora e só voltar depois que as aulas voltarem, por exemplo, em agosto. O que é possível fazer com esses pais? Porque eles vão chegar na escola, se for tudo normal, e vão contar vantagem para aqueles que ficaram pagando, me prestigiando, né, prestigiando a escola, ajudando a escola, enquanto ele vai dizer assim, olha, eu simplesmente cancelei, fiquei 3 meses, 2 meses sem pagar e voltei agora. Vocês que foram tontos, entre aspas, e continuaram pagando. O que eu posso fazer? É possível cobrar um preço maior para essa matrícula, ou seja, é uma semestralidade, mas que não seja metade da anuidade, eu posso como se fosse dar um aumento de preço. E aí tivemos algumas teses jurídicas ali na plateia, alguns entendendo que é possível sim, por quê? Porque era um antigo contrato que ele tinha assinado no início do ano, ele foi encerrado quando ele cancelou esse contrato, e agora ele vem novamente assinar um novo contrato, então dizendo que é possível ele ter um preço maior para esses meses restantes do que ele teve lá no começo do ano. Outros entenderam que não, que a justiça entenderia essa situação de pandemia e não é possível majorar esse preço, né? Agora, é possível você cobrar uma matrícula diluída, né? Até porque a matrícula não existe, é uma forma de se pagar, né? Em vez de se pagar em 12 parcelas, você paga em 13. Na verdade, você vai considerar a anuidade e fazer a proporção, né? Mas você pode, por exemplo, não garantir a vaga, você pode não fazer a manutenção do desconto que ele eventualmente tinha e para agora. Tudo isso são ferramentas possíveis. Você pode, inclusive, foi colocado que, numa das respostas do chat, interessante, que agora, quando for fazer a renovação para 2021, então nessa primeira parcela, quando você lançar as matrículas de setembro, agosto, você pode dar um benefício por quem continuou na escola pagando em dia. Isso acho que é algo bem interessante, né? Você premiar essa fidelidade. Então tem diversas estratégias que foram colocadas ali para tentar não causar esse sentimento de levar vantagem de quem cancela agora
e volta depois no segundo semestre. Não sei se vocês querem complementar com algo mais nesse assunto. Eu acho que eu queria, na verdade, passar para o Alfredo uma fala que ele teve durante a reunião, que eu acho que é importante também. Alguém colocou que alguns pais vêm para a escola pedindo descontos de 30%, ou formam grupos no WhatsApp, até comparando escolas da mesma cidade, falam de projetos de lei dizendo que os descontos seriam na ordem de 30%, e alguém perguntou também se já haveria algum estudo técnico falando sobre isso. E o Alfredo tem uma planilha de custos mais apropriada, né, para levantar os dados das escolas. Seria legal ele comentar um pouco sobre esse tipo de valor e esse comportamento aí da clientela das escolas. Então, esse 30% está surgindo porque, no começo, só um grupo de deputados de Brasília estavam, digamos, tentando impor às escolas um desconto de 30%. Misteriosamente, isso se divulgou para vários outros estados e vários outros deputados estão querendo usar esses 30%. Não existe cálculo que chegue e 30%, como a gente falou nas outras lives, é muito, principalmente no desconto horizontal dado para todas as pessoas. Reforço que vale a pena assistir à live passada, que a gente fala de descontos. Então, o Baiar colocou muito bem essa situação, está muito bem ilustrado, que tem pessoas que teve perda da renda, mas ainda continuam com capacidade de pagamento para a escola. Talvez para essa pessoa não precise ser dado absolutamente nada. Por um outro lado, para outras pessoas, 30% pode ser pouco. Ele pode virar e falar, escuta, eu tive uma redução de 70% no meu ganho, eu ganhava comissões, eu não estou vendendo nada, minha loja está fechada e a minha renda caiu drasticamente. E essa pessoa está na hora de sim mostrar que a escola é parceira, que a escola pode ajudar. Ajudar não significa você se isentar do valor. Você pode isentar uma parte, você pode jogar mais adiante um outro pagamento. Aí existem várias maneiras de você sentar e negociar caso a caso, que é o que a gente vem colocando. Eu queria aproveitar também e só dar uma rápida retomada a respeito da ferramenta, porque é interessante, sim, você ter uma ferramenta para se basear na tomada de decisão. Tá? Pode ser essa, como o Maurício apresentou, pode ser alguma outra, mas você dizer para aquele pai que você está ligado a ele, pensando numa escola de pequeno porte, ou muitas vezes até uma de grande porte, onde a coordenadora é muito amiga de todas as famílias. Isso é uma coisa muito tradicional nas escolas. É o momento de você mostrar que existe uma certa separação para se ser justo. Tá? É bem isso, atender a todas as pessoas de uma forma justa. Atender justamente não significa tratar todo mundo igual. É a entender as diferenças das pessoas e acertar a necessidade de cada um. Maurício. Também nessa outra forma também de você tomar cuidado com esses cancelamentos é que acima dos 4 anos de idade, se não me engano, a LDB exige que a criança esteja matriculada em alguma escola. Então os pais não podem cancelar a matrícula em abril, maio e só voltar em agosto. Ela precisa fazer uma transferência de escola. Senão isso pode até ocasionar algo como um conselho tutelar ou alguma questão dessa forma. Então, e esse avisar isso para a família também é uma forma de você tentar evitar esse tipo de cancelamento. Uma outra pergunta que surgiu é o seguinte: bom, mas e aqueles pais que não cancelarem, mas simplesmente não pagarem enquanto as aulas estão sendo remotas? Ora, esse é um inadimplente. Esse você vai ter que cobrar depois, porque ele ficou devendo à sua escola os cursos regulares e tudo mais, né? Você quer complementar, Maurício? Não, acho que no caso desse que está ficando inadimplente, o que está sendo também comum dizer, a gente pode isentar de multas, né, reparcelar, é um período de exceção, então a forma de negociar, os scripts de quem faz a cobrança também estão se transformando em algo mais negociado, mais flexível, com a agilidade necessária, mas com uma pressão menor sobre as famílias. Tem que haver um entendimento de parte a parte. A escola precisa ser bem compreendida pelas famílias, mas também precisa compreender que a realidade das famílias está diferente do que era. E é exatamente nesse exercício de negociação, de buscar soluções para os problemas, que a gente pode encontrar o melhor caminho
para superar essas dificuldades. Queria só chamar a atenção, já estamos quase encerrando, eu acho que o Alfredo queria colocar mais alguma coisa, Alfredo? Eu queria aproveitar dizendo que é o seguinte, as tomadas de decisão para concessão de desconto do SurveyMonkey que o Maurício colocou, elas estão, esse é um aplicativo, ele é um link aonde o seu funcionário não é o pai, mas é o seu funcionário que vai responder aquelas perguntas. Tá? Esse não é um questionário que você envia para os pais. O pai pode te documentar, pode ser uma carta escrita à mão, pode juntar a rescisão de contrato dele junto à empresa, a diminuição dele, o acordo de diminuição de salário. Ele pode documentar da maneira que você achar mais adequado. Ele passa e um funcionário seu coloca e vai passando ponto a ponto. E até perguntaram, poxa, será que é interessante ter uma pessoa só ser o diretor? A gente trabalha com essa parte de concessão de descontos. Infelizmente, agora nós estamos fazendo algo especial para a pandemia. Mas é um dos trabalhos da Alabama, no trabalho de consultoria, nós fazermos uma análise de descontos. Então, é um projeto mais amplo, com ferramentas mais poderosas, para a gente fazer uma concessão adequada de descontos. Porque se você pegar o seu faturamento anual e pegar 2%, 3%, 4%, veja o impacto que isso vai dar. 3%, 4% a menos de desconto é isso que, de repente, gera de valor diretamente para você. E aí, o que acontece? Então, é legal você estar falando que você está amparado por uma ferramenta, é legal também você falar que é um grupo, é uma comissão, você precisa falar com a sua sócia, com o seu sócio, mesmo que ela seja a sua esposa ou seu marido. Mas não fica pessoal a sua resposta. Fica um grupo, fica uma coisa genérica de virar e falar, não, foi um grupo que tomou essa decisão. Tá? Alfredo, em cima disso, aproveitando, essa ferramenta de análise, na verdade, você pode até dizer que é uma plataforma de uma consultoria especializada na área de educação que criou os critérios para essa concessão de descontos. Então, você pode dizer, como o Alfredo está dizendo, que você tem um comitê interno de decisão baseada numa ferramenta, numa plataforma externa de análise. Isso dá uma isenção maior e uma profissionalização maior nesse estudo e nessa concessão. E o link que eu falei para você utilizar essa plataforma é esse aqui, ó, esse aqui do SurveyMonkey. Você vai entrar lá, do Grupo Alabama, aqui você vai entrar, vai digitar isso no seu navegador e vai vir um questionário. Você vai colocar os dados da sua escola e na última pergunta, onde tem um espaço para escrever, você digita, olha, gostaria de usar a plataforma de análise e concessão de descontos. É gratuito, né? Você só precisa fazer essa solicitação e a gente entra em contato e envia o link para você. E também, como nós estamos nesses recados, né? Esse número que está aparecendo aqui na tela, né? O 11 971 516 894 é o telefone da Central de Atendimento da Alabama. Se você quiser essas telas, o PDF dessas telas que nós apresentamos aqui, ou algum outro tipo de informação da empresa, só entrar em contato com esse número, é o WhatsApp, você pode mandar, olha, gostaria do PDF da apresentação, ou queria tal informação, que a gente também entra em contato com você e responde a sua dúvida, tá bom? Aproveitando para complementar e já me despedindo, esse link do SurveyMonkey serve tanto para você pedir essa ferramenta de análise de desconto, mas também serve para, se caso você queira participar do Pocket da Alabama. A Alabama é uma empresa de consultoria. Alabama, para quem ainda não sabe, Al é de Alfredo, Ba de Baiar e Ma de Maurício. Então, é um anagrama de nós três. E a nossa forma de atuar é sempre um dos três estar presente em todos os projetos. Então, o que acontece? Você não vai ser atendido por uma quarta ou quinta pessoa. Você vai ser atendido por um de nós três. E nós abrimos um espaço para um grupo de escolas interessadas num preço super diferenciado do padrão da Alabama. Tá? Então, se tiver interesse, entre em contato, manda que a gente vai mandar uma proposta para vocês a respeito do que nós estamos oferecendo para esse momento de pandemia e o que de repente você pode estar tendo aí de vantagens, tá ok? Agradeço a presença de todos.
mais uma vez. Se gostou, compartilhe, passe, porque não é momento da gente canibalizar o mercado. Se conhecer outros diretores, divulgue, passe os nossos vídeos, entra no canal, e acho que esse é o nosso principal objetivo nessa fase tão difícil que a gente está passando. Um forte abraço a todos, me despeço aqui. Um abraço, pessoal, obrigado pela atenção e até uma próxima. Obrigado. E lembrando que quem quer assistir a nossa live ao vivo mesmo, né, já que o nome é live, toda sexta-feira de manhã, nesse período em que as aulas estão suspensas, aulas presenciais, né, toda sexta-feira de manhã, às 9 horas, para você receber um convite, também por aquele número que eu mostrei, você pode falar, gostaria de ser convidado. Aí você é colocado na nossa base de dados, ou também na página da Alabama, alabama.com.br, você pode se cadastrar para receber o convite para participar das nossas lives, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima. Baiar, você me pediu agora, eu vou precisar só dar um último recado, que eu sou... Vocês viram que é o Maurício Baiar que dá uma palestra, e eu estou nos bastidores da parte técnica. Hoje é dia 25/4, a próxima live, excepcionalmente, provavelmente será na quinta-feira, que vai ser dia 30, dia 1 é feriado, então apesar que hoje todos os dias são todos os dias, mas provavelmente ela será. Se inscreva lá no telefone da Alabama, que aí você recebe perfeitamente com antecedência e meia hora, 1 hora antes da live, você vai receber um segundo comunicado para ficar fácil o toque do link. Obrigado a todos. Até mais.